Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Nicolas Eduardo e tô aqui para falar para vocês sobre O Poço 2, continuação do primeiro filme lá de 2019 que fez grande sucesso aí durante a pandemia, né? E agora volta para uma segunda fase em 2024, vamos ver se é bom? Aqui temos o mesmo diretor do primeiro filme, que é o Galder Hulcha. Não sei se precisava de um segundo filme, tá? Eu acho que o primeiro filme, né, deixou algumas ideias aí fortes, fez muito sucesso, então a Netflix apostou aí nesse segundo filme. E temos dois personagens principais, né, a Prem-Pon, personagem da Melanie Smith, e o Zamyatin, personagem do Yovik Euskirian, que conhecemos lá o Bogotá, né, de La Casa de Papel, e eles estão muito bem, tá? Os dois aqui roubam a cena. O Zamyatin ele aparece só na primeira metade do filme, né, na primeira parte, vamos dizer assim, né, e a Melanie Smith vai brilhando aí durante toda a trama. Conhecendo mais sobre os personagens, a Melanie Smith, né, a Prem-Pon, ela entra no poço porque ela carrega uma culpa muito grande, né, e ela busca no poço tempo, né, é isso que ela diz aí na premissa do filme. Ela busca principalmente no poço tempo e barra redenção, né, e a gente vai entender por que existe essa redenção por parte do personagem. O Zamyatin acaba tentando atear fogo aí na casa dos pais, né, provocando um acidente aí, e ele acaba entrando aí no poço também, eu acho que buscando redenção, carregando essa culpa aí, buscando uma libertação, vamos dizer assim. Toda essa problemática, né, os dois personagens têm que conviver no poço, né, passando por tudo aí que a gente sabe que deve acontecer, que aconteceu no 1 e vai acontecer nesse também, mas faltou muito diálogo, viu pessoal? Eu acho que nessa primeira parte do filme aí, onde os dois entram em cena aí, que os dois têm essa convivência, né, no andar, faltou muito diálogo, bem diferente do primeiro filme, né, onde o Goreng e o Trimagazzi, eles têm um diálogo muito forte. Nesse segundo filme temos a premissa dos leais e dos bárbaros, né, isso vai ser retratado aí durante o filme. Os leais são aqueles, os discípulos, né, são aqueles que regem as leis, né, que seguem as leis do poço, né, e os bárbaros são aqueles que desrespeitam as leis, né, que não seguem nenhuma lei imposta pelos ungidos, né, pelos leais. Isso fica bem implícito no filme porque quando se quebra uma lei, né, as pessoas sofrem consequências severas, né, decapitações, né, mortes e tudo mais. Então, é bem diferente do Poço 1, onde se tinha uma luta de classes ali, né, onde não tinha tanta violência assim. Aqui temos bastante violência, principalmente aí depois da primeira parte do filme. Isso talvez seja um ponto negativo aí pro Galder Hulcha. Eu acho que é que ele tenta apressar muito as coisas e acaba dando certo se esse foi a intenção dele, de apressar, né, de ter mais coisas na tela acontecendo, né, além, bem diferente do diálogo do primeiro filme. Falando um pouco sobre Prem-Pon e Zamyatin, eles estavam nos níveis mais acima e acabam descendo aí pros níveis mais abaixo, né, e eles têm que passar aí 30 dias aí sem comida. Isso porque, né, o Zamyatin ele carrega uma culpa porque quando ele estava lá no nível mais acima, ele acaba comendo a comida de uma pessoa que acabou sendo punida pelos leais, né? Então ele acaba comendo uma comida dos mortos, né? Sendo que você só pode comer a própria comida que você escolheu lá no começo. E essa culpa ele carrega lá pro andar de baixo e coloca a Prem-Pon em perigo, porque a Prem-Pon falou pra ele lá no começo que ele não poderia comer a comida dos mortos, né? Então a Prem-Pon e as pessoas do andar de cima, as pessoas do andar de cima ficam vigiando, né? Pra você não comer a comida dos mortos, né? Isso que ele fez gera consequências, e lá embaixo, ele pra salvar, né, a Prem-Pon de uma possível punição, né? Ele acaba aí ateando fogo nele mesmo e se jogando do poço. Depois da morte aí do personagem do Zamyatin, a Prem-Pon, ela acorda aí no novo andar, junto com a personagem da Natália Tena, né, a personagem aí que conhecemos em Game of Thrones. E a Natália Tena, ela tá com o braço, né, cortado, né, o braço amputado, porque ela foi punida pelo ungido, né, pelo o tirano dos ungidos aí, o Dagin Baba. É um personagem que a gente vai conhecer um pouco mais pra frente. Prem-Pon, disposta a respeitar as leis do poço, já que seu companheiro aí de cena, o Zamyatin, acabou se suicidando porque alguém de lá de cima não respeitou as leis, né? Aí a narrativa ganha um novo elemento quando novamente um bárbaro, né, quebra aí a regra, a disciplina aí do poço, né, e acaba comendo mais do que deveria. Então as duas têm a ideia de elas mesmas fazer justiça. Então as duas tentam descer do andar que elas estão para os andares de baixo. Só que aí tem uma quebra de hierarquia, né? As pessoas que estão no andar de baixo, né, que tem que descer para os andares abaixo delas, né, para tentar fazer com que a pessoa que comeu mais do que deveria ali, né, pagar, né, pelo erro dela. Então, os ungidos aí, né, as pessoas que estão aí em cima, né, os discípulos que estão acima dessa pessoa que quebrou a regra, que tem que descer. Mas elas não, elas
que estão lá acima dessas outras pessoas que descem, né? Então ela acaba quebrando aí uma regra e isso aí vai ter muita consequência mais pra frente no filme. Ao descer, elas juntam mais pessoas pra irem com elas, né? Pra tentar falar assim, ó, a gente não consegue sozinha, vem mais pessoas e tudo mais, pra gente tentar fazer justiça aí, a gente tentar acabar com a barbárie que tá acontecendo lá embaixo, porque tem pessoas que estão comendo mais do que deveria. E nessa jornada o Dagin Baba, né, que é o líder dos tiranos, acaba sabendo e acaba também descendo aí até os níveis, ele tá no nível mais acima, né, com o grupo dele, e acaba descendo até o nível os níveis mais baixos para encontrar as duas, a Prempuan e a Natália Tena, né, porque elas acabam fazendo justiça aí com as próprias mãos e não seguindo aí a hierarquia, né? Essa cena onde eles se encontram, né? É uma cena, talvez a cena mais forte aí do filme, na minha opinião. Talvez a segunda cena mais forte do filme, onde a gente acaba conhecendo o personagem do Dagin Baba, que é o tirano aí, né? Que é o líder dos ungidos, né? Que é o cara que faz as leis serem cumpridas ali e todas as pessoas que seguem, né? Esse tirano são chamados aí os discípulos, né? Inclusive a personagem da Prempuan e da Natália Tena acaba sendo os discípulos, mas ela acaba quebrando uma hierarquia aí que rege o poço. É ali que a personagem da Natália Tena acaba tendo uma segunda punição, e essa punição aí é fatal, porque ela sofreu a primeira punição do Dagin Baba, cortou o braço dela, né, e ela acaba sendo nessa segunda punição amarrada ali embaixo da plataforma, né, nua, e acaba sendo jogada aí, né, para os andares mais de baixo, aonde a gente já imagina o que vai acontecer. Todo esse horror visto pela personagem da Prempuan, que também tem sua punição, tem seu braço aí cortado pelo personagem do Dagin Baba, né? Acaba tendo uma outra visão. Aí que o filme cresce, porque a personagem da Prempuan entende que nada daquilo ali faz sentido, porque toda a lei que rege o poço desmorona naquela cena aonde ela vê a Natália Tena sendo jogada aí para os níveis mais baixos e sofrendo talvez a maior consequência de todas, que é a morte. Após essa cena, a Prempuan acaba acordando com quem? Com o Trimagazi num novo andar. O Trimagazi volta aí no Poço 2 e a gente vai entender o desenrolar desse personagem. De frente com o Trimagazi e diferente que acontece com o Goreng, não temos um diálogo muito bom aqui. Como já conhecemos aí o personagem do Trimagazi, o diálogo aqui não acontece, a coisa aqui é muito rápida e não temos nenhuma motivação que seja forte o suficiente para tornar o encontro dos dois uma resolução ou uma explicação muito legal que vá abrir nossa cabeça e falar, nossa, isso faz sentido e tudo mais. Depois de todos os acontecimentos, Prempuan está disposta a acabar com os ungidos. Então ela desce até os níveis mais baixos, influencia outras pessoas a seguirem ela, a falar assim, ó, os ungidos não estão com nada, isso não faz sentido, isso aqui é uma barbárie total, as pessoas estão morrendo, a comida não está chegando até os níveis mais baixos, isso aqui é um grande erro. Então ela junta aí um grupo de pessoas, né, igual os ungidos, né, que tem um grupo de pessoas, só que por um lado é tirania e por um lado ela acha que, né, é o bem, né, a pacificação. Com esse grupo de pessoas, ela desce até os níveis mais baixos, inclusive aí com o Trimagazi, para tentar fazer justiça, para tentar encontrar aí o líder, o Dagin Baba, o líder dos ungidos. Chegamos na cena que é a cena mais sangrenta do filme, onde o encontro, né, dos ungidos, né, do líder do Dagin Baba e os ungidos, junto com o grupo aí formado pela Prempuan, o grupo aí da pacificação, vamos dizer assim. Toda a guerra aí dessa cena, a personagem da Prempuan mata o líder dos ungidos, né, o Dagin Baba, e o Dagin Baba avisa ela antes de morrer que o poço vai colapsar, porque as regras vão serem quebradas, as regras não vão ser respeitadas, porque não vai ter mais um líder, né, não vai ter mais o tirano ali para aplicar, para fazer com que as leis sejam aplicadas, e o poço vai desmoronar. Né, as regras do poço vão desmoronar e as pessoas vão ficar sem alimento, a comida não vai chegar nos níveis mais baixos e já não estava chegando já há muito tempo. Falando um pouco mais sobre o Trimagazi e o envolvimento dele nesse segundo filme, lá no primeiro poço ele fala pro Goreng que ele estava no nível 72 com uma pessoa e provavelmente essa pessoa era a Prempuan. Era não, eu tenho certeza que essa pessoa era a Prempuan e os dois estavam juntos aí no nível 72, o que nos leva a crer que o filme, né, que o Poço 2 ele se passa 10 meses ou um ano provavelmente antes do Poço 1. Porque segundo o próprio Trimagazi lá no primeiro filme, ele fala que estava mais ou menos 10 meses, 9 meses no poço. E após a morte aí do Dagin Baba, Trimagazi e Prempuan ficam frente a frente, e aí que o Trimagazi solta essa. A pior prisão de todas é aquela que criamos para nós mesmos. Prempuan convida o Trimagazi para ir até os andares mais abaixo junto com ela, mas o Trimagazi se recusa, falando que ali é a melhor época da vida dele e ele vai ficar. Para tentar escapar aí do poço, Prempuan come um pedaço de um quadro, que provavelmente é dela mesmo,
trazida por alguém, né, por alguém que comprou esse quadro dela e trouxe para o poço. E ela come um pedaço desse quadro, dessa obra de arte, na verdade, e essa obra de arte ela tem uma toxina, então faz com que ela desmaie, né, e aí ela é dada como morta, né. É aí que o grande desfecho do filme acontece, porque a Prempon acorda e vê que o plano dela deu certo, né, ela acorda no meio aí da troca de pessoas nos andares e da retirada daí dos mortos também. Nessa troca ela acaba se escondendo e no intuito de escapar, ela vê ali uma criança sendo colocada em um andar específico e ali que vem a grande culpa do personagem, né? Ela se salva ou ela tenta salvar aquela criança que está sendo colocada? Na verdade, é um questionamento, né? É o mesmo questionamento que tem lá no Poço 1, né? Por que uma criança, uma alma tão pura, né, está sendo colocada num lugar tão terrível? Perempuan, carregando essa culpa, né, de ter sido responsável pela morte de uma criança lá atrás, ela decide que ela tem que salvar também essa criança aí do destino dela, então ela desamarra aí a criança, só que ela está em gravidade zero. Então ela desamarra ali a criança e tudo mais, só que ela, como ela tá em gravidade zero, ela acaba se chocando aí com as paredes do poço, e é ali que tá a grande chave do Poço 2, porque naquele choque ali entre gravidade zero, ela vai batendo a cabeça, e provavelmente ali ela morre, e aparece já corta a cena, né, aparece a cena cortada, ela descendo com a criança até o fundo lá do poço. A Prepon desce o menino, assim como o Goreng desceu ali com a filha da Miharu, né, quem vem de encontro a Perempuan é a própria Miharu, aí fala pra ela assim, você não pode subir, né, junto com ele, o intuito, né, da Perempuan era descer até o último andar do poço e depois subir, né, aí a Miharu fala pra ela assim, você não pode subir, a sua jornada acaba aqui e ele vai ter uma outra oportunidade. E esse é o grande desfecho do filme, eu vou colocar os meus pontos em relação ao que eu entendi, e depois eu quero aí que vocês comentem se eu tô certo, se eu tô errado, se o que vocês acharam, se é isso mesmo e tudo mais. E o primeiro ponto pra mim, assim como o Goreng no primeiro filme, Perempuan, está morta. E essa descida até o andar de baixo, né, pra mim o andar de baixo não existe também, assim como o diretor, né, o Rutia, ele fala lá que os últimos andares eles não existem, pra ele não existem. Ali pra mim o fundo do poço é o purgatório, né? Então onde as pessoas ali estão todas mortas, as pessoas que chegam ali estão todas mortas. Partindo do princípio que ali é o purgatório e todos estão mortos, vale lembrar que aquela frase do Trimagasi lá pra Perempuan, onde a pior prisão de todas é aquela que criamos para nós mesmos, faz todo sentido, porque não há como sobreviver no poço, né? Todos aqueles conflitos internos que nós temos, né? Que nós carregamos, as culpas, as dores e tudo mais, né? São as nossas próprias prisões. Pessoal, vemos Goreng e Perempuan se encontrando, o que quer dizer que eles já se conhecem, né? Então, Goreng é o namorado de Perempuan, né? Aquele namorado que ela cita, que levou o filho e tudo mais, e aconteceu o acidente lá, né? Então, provavelmente Goreng veio até o poço, né, em busca da Perempuan. Mais uma certeza de que o Poço 2, né, acontece aí bem antes aí dos acontecimentos do primeiro filme. Um ponto importante também, pessoal, é a pirâmide ali de crianças, né, que aparece no começo do filme e depois aparece durante, né, e a criança que acaba subindo no ponto lá mais alto da pirâmide é a criança resgatada aí pela personagem da Perempuan. Então, para mim, pessoal, essas crianças, por que elas estão ali no fundo do poço? Porque elas são um retrato do pecado dos pais, né? E os pais quem são? Os próprios participantes do poço, as próprias pessoas do poço. Então, é um fruto do pecado, por isso que elas estão lá no final. Porque elas não merecem ir para níveis mais acima, porque vemos elas nos níveis mais abaixo, porque ela é fruto do pecado. Então, é o que eu entendi, eu não sei se vocês têm uma visão diferente da minha, mas é o que eu entendi em relação aí a essa cena das crianças e tudo mais. E aqui no Poço 2 temos todos um conceito religioso diferente do Poço 1, que tivemos um conceito aí de classes, né, de riqueza, de pobreza. Aqui temos um conflito de religião, porque até no filme, no meio do filme é citado um Messias, né, o Messias ele se esculpiu, né, esculpiu o próprio corpo, né, para ajudar as pessoas dos níveis mais abaixo, né, para dar alimento para as pessoas dos níveis mais abaixos, e esse ato, né, fez com que toda a regra do poço surgisse, a regra desse segundo filme, as regras do segundo filme foram surgidas através desse Messias, então todas as regras são baseadas em conceitos religiosos, todas as regras do Poço 2 são baseadas em conceitos religiosos, e isso vai se quebrando, né, se quebrou para até chegar no Poço 1. E isso é muito interessante porque não sei o que aguarda no Poço 3. Provavelmente deve ter um Poço 3, porque muitas perguntas ainda ficaram sem respostas. Então deve acontecer um terceiro filme para explicar aí
todo um conceito geral. Luta de classes, conceito religioso e o que teremos aí no Poço 3. Final sobre o Poço 2, eu gostei bastante do filme, eu acho que é um filme válido, não é um filme que traz muita discussão igual o filme 1, né? O filme 1 trouxe muita discussão, até pela época na pandemia, né, que a gente estava vivendo. Então esse filme 2 não trouxe tanto diálogo, não vai trazer tanta discussão para as pessoas, né, abrir a cabeça das pessoas e falar assim, ó, isso é errado, isso é certo, né, isso a gente tá fazendo de errado, por que que isso tá acontecendo e tudo mais. As pessoas não vão discutir muito sobre esse segundo filme, tanto quanto foi o primeiro, mas é um filme super válido, é um filme que deixou dúvidas, mas deixou também muitas respostas, pelo que eu entendi. Diferente do primeiro filme aqui, o diretor Ruth, ele apressa muito o filme, né, isso acaba atrapalhando um pouco, as cenas de violência é um pouco mais explícita, né, tem muitos cortes, né, muitas coisas acontecendo ali em cena, né, diferente do primeiro filme, de novo, que respeitava muito o diálogo entre ali o Goreng, né, entre o Trimagazi. Aqui não temos tantos diálogos, mas temos atuações fortes, eu acho que os personagens estão muito bem aqui, né, Helene Smith, pra mim ela rouba a cena, pra mim acho que é a principal personagem do filme e é pra ser isso mesmo. Eu acho que o Ruth acerta aqui, né? Mas como todo, eu acabei gostando bastante do filme, eu acho que você vai gostar também, mas tem que assistir o Poço 1 primeiro, senão você não vai entender nada, tá, pessoal? Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Esse foi mais um vídeo do canal. Se der pra você escrever aqui, né, gastar um tempinho aí, acho que 1 minutinho do seu tempo, talvez nem isso, 30 segundos do seu tempo para se inscrever no canal, dar aquele curtir, ativar o sininho da notificação, porque ajuda bastante aí pro nosso crescimento. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, até mais.